Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Voltamos para mais um episódio de Crachá na Mesa. Eu sou a Ana Lu e, como vocês sabem, eu nunca tô sozinha aqui. Eu tô com a minha dupla inseparável, com a Bea. Oi, gente! E aí, hoje a gente vai falar de um tema que pode ser bastante... Não vou dizer polêmico, mas acho que ele rende bastante coisa pra gente pensar, que é sobre talento. Será que a gente nasce com talento? Segundo o dicionário, sim. A definição do dicionário para talento é habilidade natural para a realização de algo com destreza ou perfeição. Também tem uma definição sobre inteligência brilhante. Achei forte essa daqui. Nossa! E aí, quando a gente fala de talento, né, essa coisa do dom que nasce com a gente... me lembra muito aquelas perguntas que a gente recebia quando a gente era criança sobre o que você vai ser quando você crescer. E que sempre vem acompanhadas também de comentários do tipo, nossa, mas essa menina leva muito jeito pra tal coisa. Esse menino leva muito jeito pra, nossa, vai ser jogador de futebol. Vai ser bailarina, vai ser uma atriz maravilhosa. E o quanto que desses talentos que são reconhecidos pelas outras pessoas acabam moldando aquilo que a gente vem a se tornar na nossa vida profissional, quando a gente escolhe uma carreira. Total. E aí, quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente se depara, principalmente quando a gente vai ler alguma vaga ou vai começar a elaborar o nosso currículo, a gente quer colocar ali no que a gente é bom. E quando a gente está no começo da carreira, principalmente, ainda não acumulou muitas experiências profissionais, a gente foca o quê? No que a gente faz bem, nos nossos talentos. E aí, no mercado de trabalho, principalmente pensando em recrutamento e seleção, a gente vai se deparar com o hard skills e as soft skills. Então, é muito uma maneira de como que a gente consegue traduzir as nossas habilidades e competências que a gente vai acumulando ao longo da vida numa folha de papel para aplicar para uma vaga. Eu acho muito legal isso que você traz, né, de falar quando a gente não tem muita experiência, a gente quer colocar aquilo que a gente é bom. Eu vejo essas habilidades como a maneira que a gente vai usar para se destacar numa pilha de currículo. Né? Então, quando a gente fala de hard skills, a gente está falando de habilidades que são habilidades mais técnicas. Então, eu tenho uma habilidade de um curso onde eu aprendi a mexer em Excel, eu sei falar inglês, eu sei lá, fazer um PROC-V muito bem feito. Tem um diploma universitário. Exatamente, tem um diploma universitário. E aí, o que vai fazer a gente se diferenciar de todas essas outras pessoas que podem ter essas mesmas hard skills, né? Elas podem vir do mesmo lugar que a gente, em termos de currículo, né? São justamente essas soft skills. E as soft skills são esses talentos, são coisas que a gente tem, que a gente desenvolve, digamos assim. E aí eu acho que assim, é muito como também isso é vendido pra gente, né? Essas soft skills são coisas que acompanham você naturalmente. Então, quando a gente vai lá no currículo e coloca, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa perfeccionista, eu sou uma pessoa disruptiva, que mais? Tem umas coisas que são Trabalho bem em equipe. Organização. Sou comunicativa. Nossa, esse é um clássico. Então, isso quer dizer, necessariamente, que por eu não ter nascido com essas habilidades, né? Com essas soft skills, quer dizer, então, que eu tô fadada ao fracasso, né? O que eu não vou conseguir me destacar dentro de uma pilha de currículo? Não. Não, de maneira nenhuma. Até porque é bastante tendência agora processos seletivos por competências. Então, processos seletivos que estão, falando dos grandes processos seletivos, né? Estão muito mais preocupados em ver a adesão à cultura e entender das habilidades interpessoais, que são as soft skills, do que esse check de, estudou na universidade X, tem inglês e etc. Até porque foi se entendendo que é muito mais difícil se desenvolver uma habilidade interpessoal, pensando no contexto de trabalho, do que, por exemplo, uma habilidade técnica do domínio de uma língua estrangeira. É mais fácil pagar um curso de inglês para o seu funcionário, para sua funcionária, do que tentar entender essas habilidades interpessoais, como desenvolver. Isso é muito difícil, assim.
E aí, pensando em oportunidades e acessos, também é difícil, né? A gente vai conseguindo ter essa leitura, eu acho, tô pensando aqui, de habilidades interpessoais, de acordo também com as oportunidades que a gente vai acessando, né? Positivas ou negativas. Alguns traumas vão moldando também, né? As soft skills. Elas vão super. E assim, acho que, como você falou, tem muito a ver com o quanto que a gente consegue se desenvolvendo nesses espaços, né? Nessas posições, nessas empresas que a gente vai acessando. E eu vejo que, assim, é muito difícil e são poucas as pessoas também que têm a habilidade ou querem desenvolver pessoas. Isso falando de gestores, né? Eu vejo que hoje a gente entende que um bom desenvolvimento de carreira é quando a gente chega num cargo de gestão. Mas pouco se pensa sobre o quanto que esse profissional, por melhor que ele seja tecnicamente, será que ele tem a soft skill necessária para gerir pessoas? Isso é uma soft skill. Sim, a gente até falou sobre isso algumas conversas atrás, sobre a função de gestores e gestoras, que a parte mais fácil, às vezes, é delegar, né? E essa parte de habilidades interpessoais, de ler a pessoa que está com você e desenvolver ela é muito difícil. E eu estava falando sobre processo seletivo, eu lembrei que antigamente, como que era, de certa forma, mapeada essas soft skills? Quando te perguntavam, me fala um defeito e uma qualidade. Isso nada mais era do que Gente, pior pergunta um mapeamento de soft skills, de habilidades interpessoais. Hoje em dia, existem processos seletivos super robustos que vão ao longo de muitas etapas tentando entender e mapear ao longo da sua trajetória em quais momentos que você conseguiu colocar em prática essas habilidades interpessoais e qual o nível que você tem de domínio nisso. E é muito legal pensar nisso, porque como a gente estava falando, eu acho que são super coisas desenvolvíveis, assim. Eu acho que é isso, tem muito mais a ver com as oportunidades que a gente foi acessando, de situações que a gente pôde vivenciar, do que nasceu comigo. Eu não sei, até quando eu penso em mim, eu não sei se eu tenho um dom que nasceu comigo. Eu acho que eu diria que você tem o dom de ouvir as pessoas. Acho que você é uma pessoa bastante observadora, assim, e que sabe ouvir mais do que falar. Eu, por outro lado, a minha soft skill, diria assim, número 1 é a da comunicação. Acho que eu sou uma pessoa bastante comunicativa e que consigo criar esses laços, assim, com outras pessoas com mais facilidade. Mas eu concordo super com o que você estava falando sobre essas soft skills serem habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e não necessariamente dentro do ambiente de trabalho, né? Claro que as oportunidades que a gente acessa contribuem para a gente desenvolver ou não essas habilidades, mas principalmente o que acontece fora do escritório. Como assim? Cara, situações que acontecem na sua vida. Então, situações cotidianas. Cotidianas, exato. De você ter que, gerenciar. E aí, sem romantização nenhuma, né, gente? Mas, assim, conseguir gerenciar trabalho, conciliar trabalho, estudo. Ou então, conseguir conciliar o tempo que você tem entre a sua família, seus filhos, o trabalho, ou um outro curso que você começou a fazer, ou a habilidade que você tem de aprender sozinho determinada coisa. Então, acho que isso demonstra muito a dedicação que você coloca, o empenho que você coloca em aprender certas coisas. Mas eu queria entrar aqui, por isso até que eu mandei a lista de soft skills, queria fazer uma brincadeira aqui. De você, cada uma de nós pensar uma soft skill que a gente acha que a gente domina. E aí também eu escolhi uma pra falar de você e você escolheu uma pra falar minha. Uma que eu acho que você tem? Eita. Não, vamos enaltecer. Eu não quero saber nada que eu quero desenvolver, não. A gente vai deixar o tópico de feedback para um outro podcast. Isso a gente deixa para outro episódio. Aqui vamos falar do que a gente manda bem. Tá bom, começa você comigo. Então, eu separei uma lista aqui, fiz uma pesquisa aqui com as soft skills mais valorizadas pelo mercado de trabalho atual. E eu acho que, assim, essa lista é bem generalista. Eu acho que tem muito mais a ver com o tipo de cargo e função que você vai ocupar. Eu acho que dá pra colocar isso numa outra ordem aqui, enfim. Mas,
Pensando na Nana, persuasão e negociação. Nossa! Eu acho que você manda bem, assim, até tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, de algumas reuniões que eu já pude acompanhar. Eu acho que você consegue muito pegar as informações necessárias das pessoas para conseguir, então, partir para um próximo passo, tipo, ok, então você quer isso dessa forma, mas eu não quero e agora eu vou te dar o meu ponto. E eu acho que é bem legal, assim, acho que negociação, persuasão é o seu ponto forte. Muito obrigada. Vou comentar um pouco sobre essa soft skill aqui que você está enaltecendo, que existe em mim. Eu vou dizer que nem sempre foi assim. Acho que quando eu era mais nova, enfim, sou a mais velha de 3, né? Somos em 3. Então, acho que na nossa vida pessoal, eu precisei muitas vezes negociar algumas coisas, porque, né, seja tempo, seja atenção, seja alguma coisa que eu queria e que, cara, a prioridade era alguma outra das minhas irmãs. Mas eu aprendi isso também acho que eu até comentei no episódio passado sobre aquele meu primeiro grande emprego com a minha chefe tcheca. Ela me ensinou muito sobre isso, porque era uma vaga de vendas, basicamente. Ah, olha só, ela não tinha falado ainda aqui que ela tinha trabalhado com vendas. Era uma vaga de vendas, mas assim, eu não entendia que era vendas. Porque, né, sempre dão um nome muito rebuscado pra tudo e tal. E eu fui aprendendo a fazer isso. Então, esse lance do tipo, você nasceu pra ser vendedor. Não, cara, papo de vendedor. Gente, isso são muitos treinamentos. Experiência na prática. Muito desenvolvimento. E assim, nada como uma meta. E os boletos. Os boletos, aquela comissão gostosa que a gente quer receber no final do mês. Pra trazer essa motivação que a gente precisa. Agora, eu vou trazer uma soft skill da Bea. Nossa. É que eu queria escolher várias. Ai, que tudo. Não, só uma. Eu vou dizer que resolução de problemas complexos. Olha. Porque… Não, será? Acho que sim. É porque ele tá muito coladinho com um pensamento crítico. Mas eu vou dizer resolução de problemas complexos, porque eu acho que a Bea, ela tem esse dom, essa soft skill, de conseguir analisar um problema por todos os ângulos dele. Então, saber olhar por todos os lados e buscar sempre uma solução que seja um pouco mais neutra, que consiga também atender todas as partes. Diferente de mim, que tô aqui persuadindo todo mundo, ela tenta ser o ponto neutro, sabe? Então, o problema é esse, a gente vai resolver dessa forma. Acho que até sendo bastante pragmática, assim, né? Olha, gente, aqui a habilidade de usar a ansiedade ao seu favor. Quando a ansiedade, ela tá controlada, você é conhecida por resolução de problemas. Quando ela tá descontrolada… Não sei. Aí você não tem inteligência emocional. Só surta, você não tem inteligência emocional. Você é afobada. Você tem dificuldade em priorização, é isso. Traduzindo para um corporativez. Então, assim, essa lista que a gente tá vendo aqui, eu vou só dizer quais são todas as outras que estavam aqui, para todo mundo saber de onde que a gente tirou isso, né? Então, a gente tá falando de resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, liderança e influência social, pensamento analítico e inovação, resiliência, tolerância e flexibilidade, isso é uma coisa só, inteligência emocional, persuasão e negociação, gestão do tempo e aprendizado ativo. Muito bom. E aí, até pensando aqui da questão da resolução de problema, né? Falei da ansiedade… Mas vem também de eu ser uma pessoa bastante analítica. Eu acho que… E aí, já trazendo o que eu acho que é uma soft skill que eu mando bem… É a questão de ter o pensamento crítico, como a Nana trouxe. Então, eu sou uma pessoa… Antes de eu conseguir trazer a solução, eu sou uma pessoa que está muito tentando olhar o problema pela ótica de várias outras pessoas. Das outras partes envolvidas, assim… Então, e eu acho que isso vem antes, né? Eu sou socióloga e cientista social, então eu aprendi isso, de certa forma, e aí muito mais… hard skill. Exato, eu aprendi isso dentro da universidade, mas de uma forma muito mais técnica.
Então, isso não quer dizer que todo cientista social vai ser um grande resolutor. Solucionador. Solucionador de problemas. Mas antes disso, eu já era, assim, antes da faculdade, eu já era dessa forma, assim, do pensamento crítico. E aí, então, vem esse lugar da resolução de problemas. E não, eu acho que é muito legal, como eu tava brincando com a questão da resolução de problema e da ansiedade, mas é muito também, não sei o que você acha, Nana, desse balanço, assim, tipo, quando a gente tá falando de habilidades interpessoais, é um limite muito tênue pra ir pra um lugar completamente o contrário, o oposto de algo que te prejudique. Uhum. E eu tava pensando aqui antes até, que eu tava falando que antigamente, né, como que eram os processos seletivos, etc. Eu acho que um processo seletivo por competência é uma oportunidade muito legal de abrir espaço para diversidade. Porque daí a gente não tá pensando em só certas universidades e etc. As coisas técnicas que a gente sabe que custam dinheiro. Uhum. Mas ao mesmo tempo abre margem aí pensando para viés inconscientes, né? Porque é muito fácil olhar para essa lista aqui de habilidades interpessoais. E tem até um tempo atrás, estava na internet, eu vi essa semana de novo, a mesma fala de um homem e de uma mulher e como que a gente faz a leitura de que o homem é assertivo e a mulher está sendo grosseira. Então, ao mesmo tempo que tem essa possibilidade de espaço para diversidade, também, de novo, ai gente, é difícil, né? E de novo a gente cai nessa questão dos viés inconscientes e como que a gente precisa estar entendendo o nosso lugar aqui no mundo, pensando no mercado de trabalho e manejando e negociando, entendendo como que a gente vai expressar e utilizar essas coisas ao nosso favor. O que você acha? Eu concordo super. Eu lembro que logo que eu fiz um intercâmbio, né, gente? Eu precisei parar a faculdade logo no primeiro semestre, assim, por, enfim, diversas questões, mas central, assim, grana. E aí, eu fui fazer um intercâmbio, parece contraditório, né? Tipo, fiquei sem grana e fui fazer um intercâmbio. Mas fui fazer um intercâmbio pra ser babá nos Estados Unidos e tal, que era mais acessível. E, enfim, quando eu voltei, eu comecei a me candidatar para alguns processos seletivos na minha área de publicidade, porque sempre foi o que eu quis fazer. E era muito excludente, assim, e não tinha nenhuma lei até então que proibisse as empresas de escolherem de onde ou de qual faculdade essas pessoas poderiam ser para poder se candidatar a uma determinada vaga. E aí eu lembro de uma empresa, não vou dizer o nome aqui, porque vai que, né, em algum momento eles decidam me contratar para alguma coisa, mas uma marca de luxo, assim, onde para você se candidatar para uma vaga de emprego lá, você tinha ou que estudar na PUC, Mackenzie ou Belas Artes, se eu não me engano, sei lá, FGV. E assim, cara, eu era 100% qualificada para aquela vaga, mas o que eles estavam usando como critério de seleção eram faculdades de elite, né? E que, enfim, aí a gente já tá dizendo, né, já posso afirmar de maneira um pouco implícita que não seriam pessoas pretas também que poderiam estar concorrendo àquela vaga, não. Né? Seria uma grande minoria. Uma grande minoria redundante. É um filtro que já filtra um filtro social, coisas, né? Muito forte. Então, eu acho legal essa coisa da gente hoje poder explorar um processo seletivo que fale de competências, porque isso diz muito mais sobre o potencial de desenvolvimento dessa pessoa do que ela chegar pronta. E eu acho muito, eu particularmente hoje, numa cadeira de gestão, acho que é muito difícil a gente encontrar um profissional que está 100% pronto. Se esse profissional está 100% pronto, ele não vai se candidatar para a vaga que eu tô abrindo, porque ele sabe que ele está pronto. Né? Então, a gente entender um pouco isso, que se você quer um profissional que vai se encaixar ali dentro do que precisa ser feito, você vai ter que desenvolvê-lo. E enquanto liderança, saber também quais são os seus pontos fortes e fracos, principalmente, acho que quando a gente, né, de novo, quando a gente está numa posição de liderança, a gente está falando de, principalmente, habilidades interpessoais. A gente está falando de competências interpessoais. O quanto que a gente consegue ouvir. E aí, né, falando de sensibilidade, não no sentido da gente maternar a nossa equipe e ficar ali de babá e tal, mas de desenvolver esse tipo de habilidade. E eu escolhi para você persuasão e negociação, mas queria saber qual que é a habilidade interpessoal que você acha que você domina? Eu diria que eu tô entre duas aqui.
Mas como eu acho que tem a outra que eu tô… Bom, tem uma que eu acho que é muito parecida com persuasão e negociação, mas acho que eu diria que gestão de pessoas. Eu acho que isso também é algo que sempre me acompanhou, desde criança. Tava fazendo a gestão de 2 irmãs mais novas. Exatamente. Eu já tinha ali meu pequeno squad. Gente, assim, geria as 2 irmãs, mais os amiguinhos que vinham brincar da escola, então eu geria todo mundo. E é algo que eu gosto de fazer. No final das contas, eu gosto muito mais de lidar com pessoas e desenvolvê-las e esse tipo de coisa, do que propriamente o dia a dia ali mais técnico da coisa. Operacional. Mais operacional. Eu tô pensando, eu ainda não ocupo um cargo de gestão ainda, mas eu gosto muito do operacional, gosto muito… Ai, não sei. Mas você é uma boa gestora, gente, aguardem. E aí, a gente estava comentando que, né, desde muito nova a gente é instigada a pensar, né, sobre o nosso talento, sobre o que a gente manda bem. E aí, voltando pro desafio, que é quando a gente tá no começo da carreira, e aí a gente tá lá pensando no nosso currículo e na nossa apresentação, como que a gente sabe no que a gente é boa? Eu acho que é muito assim, fazendo esse exercício que a gente fez agora, conversando com as pessoas que estão ali ao seu redor, num exercício de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não envolve só a gente com a gente mesma, né? Mas também ouvindo as outras pessoas. Então, assim, procure seus pares, tanto no trabalho, quanto seus amigos, familiares. Me lança essa pergunta aí sobre o que você manda bem. Eu acho que é um lugar muito legal de você começar a pesquisar isso. Eu gosto muito desse exercício e eu acho que o melhor dos 2 mundos é quando, de fato, você faz esse exercício com pessoas do seu trabalho e você faz esse exercício com pessoas do seu cotidiano, da sua vida pessoal. Porque você vai ter visões completamente diferentes. Porque a gente nunca, ainda que sejamos uma única pessoa, a gente nunca é a mesma pessoa em grupos diferentes, né? Sim. Cada situação molda a gente pra agir de determinada forma. Ou será que isso é uma habilidade interpessoal? Agora eu tô pensando aqui, hein? Olha… Adaptabilidade. Tem gente que é igual em todo canto, tem gente que vai moldando, faz uma leitura de ambiente, consegue entender como navegar naquele lugar. Cara, e é verdade, esse é um negócio bem, bem foda, assim, que eu não vou me adiantar, mas acho que é uma das habilidades que eu gostaria de desenvolver. Mas eu acho que é legal, assim, pensar qual que é a percepção que as pessoas no seu trabalho têm sobre você. Pode ser, e acho que na grande maioria das vezes, essa percepção vai ser mais voltada para hard skills. Então, se você quer saber de soft skills, talvez a melhor pessoa para te dizer isso seja seu chefe, sua chefe. E aí eu espero que você tenha uma liderança sensível que possa… É legal você falar isso, porque, como eu disse, né, eu não ocupo uma posição de liderança, mas eu queria que você contasse, assim… Qual que você acha que é o maior desafio pensando em desenvolvimento de pessoas? E em específico, assim, para habilidades mesmo interpessoais. Acho que a maior dificuldade é a gente conseguir fazer com que aquela pessoa que está sendo liderada consiga separar o emocional do profissional. São coisas que caminham juntas, é lógico que é difícil e a gente precisa ter o nosso lado sensível ali para lidar com diversas situações, ninguém tem que ser um robô, mas acho que é entender que quando a gente pessoaliza um feedback, a gente tá se privando de desenvolver algo bacana. Eu já recebi um monte de feedback lixo, tá, gente? E que me abalou pra caramba, a Bea sabe, ela ouviu todos. Eu tava lá, eu fui. Sim, mas a partir do momento em que a gente consegue não levar isso pro pessoal e entender que aquela pessoa tá falando com uma outra pessoa a nível superficial, né? E não tá falando isso pra me ofender ou pra me atingir, espero que não. Eu acho até que assim, é pessoal, mas não é pra te ofender. É pra te elevar. Às vezes é pra ofender, gente. E aí, enfim. Então, horrível. e aí vem essa sensibilidade da gente saber. Eu acho que aí tá a confiança.
a gente precisa ter uma relação minimamente de confiança com quem tá sim. gerindo a gente. Porque Claro. senão tudo vai ser pessoal. Tudo vai ser pessoal e Vai ser horrível. Vai. É horrível. Vai ser péssimo. Tá. Mas eu diria que é isso, assim, acho que o mais difícil é realmente você conseguir mostrar para aquele profissional que você tá ali e que tudo que você tá dizendo é pro bem e pro desenvolvimento dela, dele, de todos, e não pra, sabe, só porque você pode falar, né? Então, não pessoalizar feedbacks. Se você acha que serviu, você pega pra você e busca desenvolver. Se não serviu, Eu você adoro, joga fora. gente. Eu também. Eu gosto muito de receber feedback, de ter conversas de feedback. Acho que é sempre uma oportunidade muito legal, assim. E porque eu acredito muito, assim, que é desenvolvível. E aí, o outro ponto que eu quero trazer aqui é: aonde que eu devo focar? Você acha que a gente deve focar nas habilidades que a gente não manda bem ou no que a gente manda bem? Eu focaria nas que eu não mando bem. Por quê? Porque as que você manda bem, elas vão se desenvolver de forma natural. Você vai continuar desenvolvendo ela e aperfeiçoando elas, porque são habilidades, vamos voltar lá pro começo, que a gente tá chamando de dom, né, de talento. Então, naturalmente, são habilidades que a gente já tem uma facilidade maior. E que a gente consegue, de forma talvez até inconsciente ou não intencional, com que elas acabem se desenvolvendo e aflorando. Agora, aquelas que a gente não manda bem, às vezes são justamente aquelas que vão definir uma promoção, que vão definir um aumento de salário, que vão definir uma posição bacana dentro de um projeto que vai ter uma visibilidade legal. E aí, acho que um dado legal de trazer aqui é que, cara, grande parte das demissões nas empresas não são por conta de hard skills. Então, não é porque você, no operacional, tecnicamente, não é qualificado. Mas é porque, no interpessoal, essa pessoa, cara, ela não tem fit, o famoso fit cultural. Né? Ela não consegue transitar ali com grupos diversos, com situações adversas. É aquele conjunto que a gente tava falando, né? O conjunto de habilidades para aquele cargo e para aquela função dentro do que a gente espera. Exatamente. Então, meu conselho é focar nessas que você não manja. Porque se você passar a manjar delas só um pouquinho, pô, já é um ganho. Eu gosto sempre assim, ó, de continuar focando numa coisa que eu tô mandando bem. E aí, muito no lugar, né, de aprendizagem constante, não é um ciclo que nunca termina. E duas que eu tô indo mais ou menos. Até pra dar uma motivação, porque se eu vou pegar um negócio que eu mando mal, eu vou ficar tentando desenvolver, eu fico desmotivada. Então, eu prefiro pegar uma coisa que eu já tô fazendo bem. Então, é o bem bolado, assim. Uma que eu mando bem, duas que tá capenga. E aí, sigo por essa linha. É uma boa técnica. Eu acho que mantém as coisas... Me dá a sensação de que as coisas estão caminhando. Mas muito bom. E aí, a gente tava falando de talento e desenvolvimento. Eu acho que não significa... A gente tava falando, né? Mas eu não tenho talento, eu não sei. Até fiz essa brincadeira e, assim, enumerei vários, a Nana enumerou vários. Todo mundo tem talento, gente. Não significa que você nunca vai ser bom em alguma coisa. Se você tem algo, e até falando aqui sobre desenvolvimento, né? Eu não consigo desenvolver e etc. Não vai dar certo nunca. Exige mais esforço, né? Existem algumas habilidades aí interpessoais que vão exigir mais esforço do que outras. E aí tem muito a ver, né? Com o meio em que você viveu, as oportunidades que você pôde acessar. E é muito engraçado ver isso, né? Porque a Nana trouxe uma dela, que o fato dela ser irmã mais velha, deu a oportunidade dela ir explorando isso em outros aspectos. Então, acho que é importante a gente salvar isso dentro da gente, ainda mais pensando para nós, mulheres, né, e a questão da síndrome da impostora. É muito fácil a gente olhar e falar, não sei fazer nada, não mando bem em nada e etc. Mas, enfim, tenham amigas, tenham rede de apoio, quem não tem irmãs,
Busquem aí Eu posso ser uma mais velha de vocês. Se vocês não, precisarem. é só minha. Amor fraterno em outros lugares, porque é muito legal, assim. Às vezes a gente falou isso em outros lugares, né? Em outros momentos, na verdade. O quanto que essa jornada de carreira, ela pode ser solitária, mas ela não precisa, gente. E aí, acho que eu diria até o seguinte, assim, né? Acho que não existe ninguém que não tenha um talento. Então, é também saber se olhar um pouco mais com gentileza, né? E talvez a gente só não esteja sabendo nomear esse talento, essa soft skill que a gente tem. Mas, com certeza, ela tem. É uma questão de marketing, gente. Como que a gente vai transformar isso numa coisa, sabe, interessante para quem tá ouvindo? E compartilho que, assim, foi essa maneira, pelo menos, que eu encontrei até para conseguir me destacar quando eu tava começando minha carreira, né? Eu não tinha, para quem perguntar, ninguém me ensinou o que era soft skill, nem tinha esse nome naquela época, né, gente? Não faz tanto tempo assim. Faz um tempinho. É que as coisas mudam muito rápido hoje em dia, né? Mas acho que é isso, assim, de ter essas sacadas, assim. Como que eu posso dar um nome bacana para isso? Acho que tem bastante conteúdo na internet também que pode te ajudar. E, gente, acho que é isso. Quero convidar todo mundo para compartilhar com a gente quais são 3 soft skills que você tem e uma que você não tem, pra gente se levar. E a Bia comentou, né, também de síndrome da impostora e de achar que a gente não tem talento e, enfim, de não ter a quem recorrer. Então, acho que tem 2 caminhos aí, né, e que podem ser 2 caminhos a se seguirem sem que um anule o outro. Mas um é a gente se olhar com um pouco mais de gentileza e aprender a nomear essas habilidades que a gente tem, porque todo mundo tem algum tipo de habilidade, às vezes é só uma questão de você saber reconhecer e dar um nome mais marqueteiro para essa habilidade. E a outra também é aqui dentro da Pulsa, a gente tem a nossa consultoria para quem está em início de carreira, para quem é um líder também em formação, e aí através disso a gente vai desenvolver e focar em habilidades que precisam de um pouco mais de dedicação e de desenvolvimento. E também em outras que é só uma questão de a gente dar uma lapidada ali e sucesso. É isso, gente. Fica de lição de casa aí. Depois deixa lá nos comentários da nossa página no Instagram quais são as 2 habilidades interpessoais que você manda bem, qual que você quer desenvolver. Vamos nos enaltecer, marquem as amigas, coloquem lá o que elas mandam bem. Porque é isso, né? Acho que a grande conclusão que a gente chegou aqui, gente, tá todo mundo num grande processo de desenvolvimento. Somos plantinhas a serem regadas e vai dar tudo certo. A única opção é dar certo. Então, bora! Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau!